No programa Ídolos já passaram várias figuras que nos marcaram ou pelo seu talento ou pela sua personalidade, e uma das personalidades marcantes foi Erotides Neves Mitoso, também conhecida como Tidinha. Tidinha tinha um grande sonho, ser uma apresentadora infantil baseada em sua maior inspiração de vida, que segundo ela mesma é a Xuxa. Assim, pensou que esse sonho poderia ser realizado através do programa Ídolos, mas não foi bem assim. Tidinha não passou na audição, mas ganhou uma certa popularidade na época. Ela chamou a atenção por sua personalidade infantil, o fanatismo pela Xuxa e o sonho de ser uma apresentadora infantil que, segundo algumas fontes, quase aconteceu quando ela foi escalada para uma temporada de Chiquititas. Mas, por algum motivo, dizem alguns que foram problemas contratuais, Tidinha não participou da novela. Voltando para 2006, Tidinha não passou no Ídolos, mas chamou a atenção do SBT e assim participou de outras atrações da emissora de Silvio Santos, e foi até contratada pela Praça é Nossa. Além disso, ela também já teve participação em vários outros programas da televisão aberta. E digamos que sim, ela realizou o seu sonho de ser apresentadora de um programa infantil solo, só que isso não foi de fato na televisão, e sim em uma emissora da internet chamada de TV Internauta. E como já era de se esperar, o nome do programa era Show da Tidinha e com X. Segundo consta em seu blog pessoal, em 2007, um ano depois do grande sucesso do quadro Show da Tidinha no SBT, a estrelinha lançou na TV Internauta um programa infantil com o mesmo nome. O Show da Tidinha era exibido na TV Internauta todas as quartas-feiras ao vivo, com reprises na sexta. Com plateia de crianças e convidados especiais, havia muitas brincadeiras: cabo de guerra, dança da laranja, dança da cadeira, brincadeira dos pratos, mímica, perguntas e respostas, além de entrevistas, músicas, competição entre meninos e meninas. Se alguém ou quiser participar aqui do programa, entre em contato com a TV Internauta e você vai estar aqui, juntinhos de mim, cantando, com muito sucesso. E agora eu vou convidar todo mundo. O programa tinha muita audiência e, segundo ela, rendeu um prêmio de melhor apresentadora infantil da web. Não dá pra saber ao certo quantos episódios foram gravados, mas existem alguns deles em qualidade bem baixa no YouTube, e até onde eu vi foram 11 programas gravados, mas pode ter sido algo a mais que isso. O Bozo era transmitido para todo o Brasil, e bom, diferente do que a gente achava quando éramos crianças, não era apenas um bozo. A gente sabe que tiveram aqueles bozos mais conhecidos, né, também conhecidos por suas polêmicas, mas também existiam os palhaços bozos regionais, que apareciam apenas em alguns estados. Só que essas versões regionais eram conhecidas como mais pobres. Por exemplo, o Bozo, que era gravado em São Paulo, e tinha um cenário enorme, bem equipado e tudo mais. Já o Bozo do Rio de Janeiro, ele usava uma tapadeira como cenário. É como se fosse um mockbuster do Bozo com a intenção de ser o Bozo, para que as crianças não descubram que existe mais de um Bozo. Em 1955, estreava na TV Tupi Carioca um programa chamado Coelhinho Teco Teco, e o programa era apresentado pela vedete do Brasil, Virginia Lane. E para quem não sabe, vedete é a principal artista feminina de um espetáculo derivado do cabaré e suas subcategorias de teatro de revista, vaudeville, music hall ou burlesco. E o objetivo da vedete é entreter e cativar o público. Bom, no programa, vestida de coelha, Virginia contava histórias infantis para as crianças, porém na época o programa foi criticado por muitas mães. Primeiramente, estávamos nos anos 50, então muitas mães não gostaram do fato da Virginia ser uma vedete e apresentar um programa infantil, que digamos que era algo bem chamativo, né? E sim, esse programa é uma lost media, eu não encontrei nenhum trecho dele na internet nem nada. Quem aqui se lembra de TV Colosso? Eu infelizmente não peguei essa época da TV Colosso, eu não tenho memórias, eu era muito pequena na época,
Mas eu sei que foi um grande sucesso entre a criançada, ainda mais por conta dos desenhos e séries exibidas por lá. Porém, em agosto de 1996, a Globo anunciou ao grupo Criadores e Criaturas que o contrato tinha sido encerrado e rescindido. Sendo assim, o programa foi cancelado. E foi tudo de uma maneira imediata e bem inesperada. Porém, mesmo tudo certo para Angélica já começar a exibir, se não me engano, o Angel Mix na época, teria uma chance ainda da TV Colosso ter o seu espaço na manhã. Parece que eles iriam dividir o horário, então uma parte seria Angélica e a outra ainda seria a TV Colosso. Só que até hoje não sabem realmente os motivos de terem cancelado a TV Colosso e de não terem aproveitado essa oportunidade. Até porque na época era um grande sucesso entre as crianças e possuía altíssimos índices de audiência, então para a Globo não estava dando nenhum prejuízo. Alguns dizem que o motivo aparente deve ser por conta da fórmula que já estava desgastada, então na época a Globo escolheu inovar com um programa diferente. Bom, em uma entrevista para o podcast Radiofobia, feita no final de novembro de 2011, o dublador Mário Jorge de Andrade afirmou que o motivo do cancelamento teria sido por razões políticas. Não só isso, eu já ouvi falar em outros podcasts com dubladores da TV Colosso que a produção era muito desgastante, para todo mundo ficar lá gravando e que às vezes eles tinham que passar a madrugada gravando e que era algo muito cansativo. Então eu acho que também pode ter sido isso, né? Era algo que entretinha muitas crianças e tudo mais, só que por trás das câmeras era uma produção muito difícil e cansativa. Hora do Capeta foi um programa de auditório infantil matinal apresentado por Sérgio Malandro, transmitido pelo SBT. Lembrando que depois, lá em 94, ele teve um outro programa que ficou em torno de 2 anos no ar. O programa foi transmitido entre 22 de junho de 87 e teve a sua última exibição em 15 de junho de 1990. E vocês sabiam que existe uma relação entre a Porta dos Desesperados e o problema de Monty Hall? O problema de Monty Hall, também conhecido por paradoxo de Monty Hall, é um problema matemático e paradoxo que surgiu a partir de um concurso televisivo dos Estados Unidos chamado Let's Make a Deal, ou Vamos Fazer um Trato, exibido na década de 70. E era o seguinte, o Monty Hall, que era o apresentador, apresentava 3 portas aos concorrentes, e atrás de uma delas estava um prêmio, que era um carro, e nas outras 2 tinham 2 bodes. Na primeira etapa, o concorrente escolhe uma das 3 portas, que não é aberta. Na segunda etapa, o apresentador abriu uma das outras 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o carro não se encontra nessa porta, assim revelando um dos bodes. Já na terceira etapa, o Monty pergunta ao concorrente se ele quer continuar com a porta que ele escolheu ou se ele quer mudar de ideia e ficar com a outra porta não escolhida. E o que acontece? Quando você escolhe a primeira porta, a probabilidade de ganhar o carro é de 1/3. Já as outras 2 juntas têm 2/3 de probabilidade de conter o carro. Quando uma das portas com o bode é aberta, você fica com 2 opções. Uma tem 1/3 de ter o carro e a outra ainda tem 2/3. Então, segundo essa teoria, mudar de porta é sempre a melhor opção, porque a sua chance de ganhar dobra de 1/3 para 2/3. Não é certeza de que você vai ganhar o carro, mas se você jogar várias vezes e sempre escolher por trocar de porta, as suas chances vão ficar bem maiores de quando você fica com a primeira porta escolhida. Alguém aqui se lembra do fato de que Sandy e Júnior já tiveram um programa na TV? Cara, isso é tão esquecido que eu resolvi colocar aqui no iceberg. O Sandy Júnior Show foi um programa de televisão brasileiro exibido na Manchete, apresentado pela dupla Sandy e Júnior. O programa, que tinha como alvo o público infanto-juvenil, apresentava entrevistas, matérias, números musicais e jogos com a participação de convidados. E ele teve uma exibição bem curta, para falar a verdade, que foi de setembro de 97 a janeiro de 98. E o programa dava uma audiência bacana para a Manchete. E foi por isso mesmo que eles escolheram a Sandy e o Júnior para apresentar o programa, para ver se ainda eles conseguiam salvar a emissora de alguma maneira. Só que apesar de tudo, a Sandy e o Júnior não se interessaram em renovar o seu
seu contrato com a Rede Manchete, e a Sandy até falou em uma entrevista que, embora as notícias dissessem que a emissora havia cancelado o programa, na realidade foram eles que não quiseram renovar o contrato. Será que se não fosse isso, teríamos ainda a Rede Manchete? Ou o programa da Sandy Júnior não conseguiria salvar a emissora? Lá no final dos anos 90, a Tiazinha era uma figura marcante demais na televisão. E o motivo vocês já devem saber, né? O negócio era tão louco que até entre as crianças ela era um sucesso. Errado? Errado, mas era. Tinha tamanquinho, chiclete com figurinhas e até uma boneca que não foi lançada para o público infantil, como muitas pessoas falam por aí. Na época, a Xuxa apresentava o Planeta Xuxa, que não era exatamente um programa infantil. Só que o que acontece? A Xuxa fazia ainda bastante sucesso com as crianças. Foi nessa época, aliás, que a Xuxinha estava super popular com as crianças. A Xuxa ainda lançava CD para criançada e as músicas de seus discos estavam em alta nas festinhas de aniversário. Então, querendo ou não, o programa atraía crianças, mesmo que não fosse exatamente para elas, né? Já era para um público mais adolescente e tal. E um dos quadros desse programa se chamava Intimidades, eu acho, porque eu nem assistia na época, eu achava chato pra caramba essas coisas, e nele teria uma entrevista feita pela Xuxa com a Tiazinha. O quadro foi gravado e tudo mais, existem trechos dele na internet, porém a Globo vetou essa entrevista pouquinho tempo antes de ir ao ar. E você deve estar pensando, isso é por causa da Tiazinha, né? Que não é algo assim tão apropriado para as crianças, convenhamos. Oxe, claro que não, aqui estamos falando da TV brasileira nos anos 90. O que dizem é que na época não queriam que a Tiazinha concorresse com a Globeleza, que era a Valéria Valença. Aliás, tem até uma matéria da Folha de São Paulo de 1998 falando a respeito do caso e eu vou ler aqui para vocês. Já que o encontro não pôde ir ao ar pela Globo, Xuxa resolveu convidar Tiazinha, que é a Susana Alves, para participar de seu programa na emissora argentina Telefé. A moça aceitou depois de pedir autorização para a Bandeirantes e gravou um quadro no Xuxa de América. Tiazinha foi apresentada aos argentinos, fazendo o que sabe na TV. Sim, ela depilou os rapazes na plateia. Existe uma teoria de que a TV Cultura perdeu episódios do Rá-Tim-Bum. Isso porque muitas pessoas se lembram de episódios que chegaram a ser reprisados lá no início dos anos 90, mas depois disso nunca mais foram reprisados. Segundo a teoria, depois de 2002, muitos episódios deixaram de ser reprisados. Então há pessoas que acreditam que a TV Cultura perdeu os arquivos devido à reutilização das fitas, uma vez que a TV Cultura passava por uma crise financeira. Já outras pessoas acreditam que esses episódios ainda existem, mas que precisam ser remasterizados para irem outra vez ao ar na emissora. Então, de fato, eles não estariam perdidos, mas sim arquivados, esperando o momento certo para serem digitalizados. Aliás, eu tenho um vídeo falando a respeito dessa teoria e tudo mais, e se vocês têm mais curiosidade, é só assistir depois desse iceberg. Em 1987, o Bozo perdeu a sua audiência para o show da Xuxa, que na época chamou muito a atenção e tudo mais. E o SBT, vendo que não tinha mais o que fazer e querendo competir com a Globo, reformulou todo o cenário e lançou o programa Show Maravilha. Talvez se não fosse isso, se o programa ainda estivesse bom, a gente não teria uma Mara Maravilha. Ou será que teríamos? Vocês sabiam que o programa Show da Xuxa na verdade é uma franquia? Sim, o padrão do programa Show da Xuxa, isso incluindo a cenografia, os personagens e as músicas, foi transformado em uma franquia. Então várias emissoras em outros países, vendo o sucesso da Xuxa, resolveram lançar as suas próprias Xuxas. Então nós temos na Argentina, é o Clã de Patsy, que foi exibido em 1988. A Pan-Americana Television, lá em 1989, também criou uma versão peruana do show da Xuxa, que era El Show de Yuli. Também tivemos a versão colombiana, que foi criada em 1991 e se chamava El Todo Mundo Está Feliz. Também tivemos El Sueño Mágico de Bibi, de 1988, e tem uma versão recente de 2012, que é El Show de Tatiana.
Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 27 de julho de 2000, a Globo jogou fora 30 episódios de um novo programa infantil. Na época, a Globo tinha ideia para uma nova atração infantil, que se chamaria Capitão Sardinha e Marujo Pimenta, que na época seriam protagonizados pelo Estênio Garcia e Cássio Escapim. Além disso, o programa foi todo idealizado por Cal Hamburger, que é o criador do Castelo Rá-Tim-Bum, e dirigidas por Ulisses Cruz. E o programa contaria a história de Capitão Sardinha e Marujo Pimenta, que passariam por várias aventuras em um submarino, mas parece que não deu muito certo. Houve vários problemas com a produção do programa, como por exemplo a iluminação, que foi reprovada pela Globo. Sendo assim, todos os 30 episódios que já estavam gravados foram jogados fora. Não se tem nenhuma imagem do programa nem nada. Aliás, recentemente o Lucas Nauta lançou um vídeo falando de uma maneira mais detalhada a respeito desse caso, e se vocês estiverem curiosos, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, ok? Aqui é só um breve resumo. Recentemente, um encontro entre Xuxa e Marlene Matos para um documentário deu o que falar. Há muitas opiniões diversas sobre o ocorrido, além de polêmicas envolvendo um dos programas infantis mais populares do Brasil. Todos temos que concordar que, querendo ou não, o show da Xuxa foi uma das coisas mais lucrativas para a Globo lá na época. O programa chegou a 2.000 edições, de 1986 até 1992. Aliás, toda essa popularidade do programa fez com que ele se tornasse uma franquia, como eu já comentei com vocês, além de fazer a Xuxa conhecida em outros países. Inclusive, ela teve programas na televisão na Espanha e Estados Unidos. A partir de 1991, ela também teve uma versão do programa em língua espanhola, que era o El Show de Xuxa, que era transmitido em 17 países da América Latina pela televisão argentina Telefe. Foi algo muito marcante na América Latina, e até hoje há pessoas que se dizem fanáticas pela apresentadora e se lembram com saudosismo desse programa. Quando o show estreou, Marlene não era um nome novo na produção, até porque ela já trabalhava como diretora do Clube da Criança lá na Rede Manchete, isso na época da Xuxa Verde. Só trocaram de emissora, pois a Globo prometeu um pagamento mais chamativo do que o da Manchete. Inclusive, a Marlene, ela era madrinha da Sasha, só que ela também já tinha fama de ser uma pessoa, digamos que autoritária, mas que fazia o show continuar e cada vez mais se tornar líder de audiência nas manhãs. Isso não é novidade para ninguém. Xuxa e Marlene tiveram parceria que durou em torno de 18 anos, até quando vários rumores começaram a sair na mídia. Várias pessoas começaram a notar a personalidade controladora e exigente de Marlene com a Xuxa e as paquitas. Aliás, segundo a própria Marlene, ela fazia isso por se importar com as paquitas e a apresentadora. É uma situação bem complexa, mas para mim lembra muito o que as idols sul-coreanas passam atualmente, né? Você é visto como um objeto que dá muito lucro e para ficar no lucro, tanto você como os diretores, produtores e a emissora, é necessário vários requisitos. E é assim que funciona na televisão, na grande mídia. Não tem segredo, eu acho que todo mundo aqui já sabe disso, né? Então dizem que a Marlene controlava o peso das meninas, dizem que elas tinham que tingir o cabelo, que a Marlene que não queria paquitas de outras etnias, que ela controlava relacionamentos, que teve abuso financeiro da parte dela. O que dizem também é que a Marlene teria até forçado a Xuxa a fazer procedimentos cirúrgicos para ficar mais chamativa ainda. Após saírem várias entrevistas da apresentadora comentando a respeito desse relacionamento com a Marlene, a própria Marlene registrou um boletim de ocorrência por calúnia e difamação em 2021. Essa história divide muitas opiniões. Tem o grupo de pessoas que são contra a Marlene e depositam toda a culpa nela. Também há o grupo de pessoas que acreditam que a Xuxa teria se aproveitado da situação e só teria rompido os laços com Marlene depois de ter conquistado todo o seu patrimônio. E tem aquele grupo de pessoas que acreditam que, no fundo, a Xuxa já sabia como funcionavam as coisas na televisão naqueles tempos. Então ela sabia que deveria agir de tal maneira, que deveria seguir o script, estando errado ou não,
Tanto é que era tudo feito pela audiência. Na minha opinião, só usavam a Xuxa e as Paquitas por serem um rostinho bonitinho, por chamarem a atenção, mas no fundo, eu acho que ninguém se importava de fato, como elas se sentiam diante de tudo isso. Até porque o que vale mesmo na televisão é o Ibope. Não é à toa que no último programa, chamaram o pai da Xuxa para participar do programa, e na época parece que eles estavam brigados e tudo mais, e ficou um clima bem estranho na hora. Domingo no Parque foi um programa dominical de auditório apresentado pelo Silvio Santos. Sim, o Silvio já apresentou o programa de auditório infantil. Ele era exibido entre 77 e 88 na Tupi, Record e SBT. Era um programa que promovia gincanas entre escolas adversárias que participavam de brincadeiras como cabo de guerra, concurso de dança, coisas que aconteciam nos programas de auditório infantil, né? E aí nós tínhamos a brincadeira que toda criança sonhava participar, que era o foguete. Além disso, o programa exibia séries e desenhos animados. E um dos momentos mais marcantes do programa foi quando aquela garotinha na plateia contou uma piada para o Silvio Santos, aquela piada que todos nós já conhecemos. Qual é a diferença do poste, da mulher e do bambu? A resposta aqui todo mundo já sabe, né? A criançada riu pra caramba, o Silvio ficou meio sem jeito. Mas vocês sabiam que a piada do bambu nunca foi exibida na TV? Sério, eu fiquei de queixo caído porque eu achava que isso aqui tinha sido exibido na TV, mas não. E aí nós temos o nosso novo efeito Mandela. A piada do bambu não foi exibida na TV, embora tenham pessoas que se lembrem dela sendo exibida na TV. Recentemente, o SBT promoveu um encontro com a garotinha da piada, que hoje já é uma mulher com 47 anos, no programa especial de 60 anos do programa Silvio Santos. E segundo a matéria, apesar da situação ser uma das mais engraçadas da televisão brasileira, ela nunca foi exibida na televisão. A informação foi dada pelo diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio, que disse que a cena nunca foi ao ar. Ainda segundo o diretor, que era um dos câmeras da atração comandada por Silvio Santos em 85 e que estava no dia da gravação do Domingo no Parque, alguém copiou o trecho da gravação e o manteve por muito tempo. E aí eu quero saber de você que já tem mais idade, que pegou essa época do Domingo do Parque. Eu não peguei essa época, né? Eu sou dos anos 90. Você se lembra de ter visto isso ao vivo na TV? Ou você tem algum conhecido, tio, primo, mãe, pai, que se lembra de ter assistido isso ao vivo? Dizem que existe uma teoria de que algumas pessoas conseguiram assistir por meio da antena parabólica, mas eu também não sei se isso é real ou não, ou se realmente não foi exibido na TV, mas eu queria saber de vocês também, né? Então comentem aqui embaixo. Em maio de 90, o Do Ré Mi Fá Sol Lá Si com Mariane se transformou no programa Mariane, que foi criado especialmente para a apresentadora como presente de 1 ano no SBT. E a Mariane se dava bem com o público, com as crianças, o programa chamava a atenção. Inclusive, tiveram vezes que eles conseguiram superar a audiência do show da Xuxa. Tá bom que foi só por alguns minutos, mas aconteceu. Temos então a sua demissão, que aconteceu por um motivo bem bizarro, eu diria. O programa ficou no ar até 7 de setembro de 1991, quando ela foi demitida da emissora no dia do seu aniversário. Cara, imagina você ser demitido no dia do seu aniversário. Coisas que só o SBT pode proporcionar para uma pessoa, ou será que não? E tudo isso porque ela cortou o cabelo curto sem a autorização do Silvio Santos. Ela chegou lá, meteu a tesoura e chegou para apresentar o programa e tudo mais, só que o Silvio Santos não gostou disso, né? Então ele simplesmente chegou e demitiu a Mariane. Eu fico pensando, né? Nossa, isso daí poderia ser revertido com uma peruca, uma extensão de cabelo, mas não, ele resolveu demitir. Segundo a apresentadora, ela saiu da TV com a agenda lotada de trabalho. De sexta a domingo, ela fazia cerca de 10 a 12 shows, mas só depois de um tempo ela se deu conta de que tinha perdido a sua oportunidade no SBT. Além disso, seu irmão, o Victor, que trabalhava com ela como coreógrafo, figurinista e empresário, teve um final trágico. Tiraram a vida dele aos 27 anos em Nova York, que era onde ele morava. Passei a dar outro significado para as coisas. Você descobre que aquela queda, a demissão do SBT, era uma grande besteira diante da perda do meu irmão, disse Mariane em uma entrevista.
No dia 11 de janeiro de 2001, estava sendo gravado o episódio de Xuxa Park, no estúdio F do Projac, previsto para ser exibido no dia 24 de fevereiro, sábado de carnaval. Estavam no estúdio cerca de 300 pessoas, 200 delas eram crianças. Os demais eram integrantes da equipe de produção, da técnica e os responsáveis pelos menores. Na época, a polícia divulgou que o local estava com a capacidade acima do limite e faltavam 5 minutos para que a Xuxa entrasse na nave do cenário, ato que tradicionalmente encerrava o programa. No entanto, enquanto cantava Hilarie, o fogo começou na nave, por volta aí das 9h06, alastrando-se rapidamente pelo ambiente composto pelo material altamente inflamável. E para nós, há apenas um único vídeo do ocorrido, que foi exibido no Jornal Nacional do mesmo dia. E apesar do susto, ninguém aí perdeu a sua vida, né? Mas infelizmente, 26 pessoas ficaram feridas, 7 delas em estado grave. E após um longo tratamento custeado pela emissora, todos se recuperaram plenamente. Inicialmente, o Xuxa Park não foi dado como cancelado. A Globo anunciou que havia tirado os programas da Xuxa do ar temporariamente. Isso porque a emissora e Marlene Matos julgaram que não seria correto exibir esses programas enquanto as vítimas do incêndio permaneciam internadas. Então eles começaram a exibir desenhos animados no lugar do programa. Devido ao acidente ocorrido durante a gravação de Xuxa Park, excepcionalmente deixaremos de apresentar o programa neste sábado. Assista agora Festival de Desenhos. Uma curiosidade interessante também é que 8 episódios inéditos que já estavam gravados, eles nunca foram exibidos em lugar nenhum. E a gente não sabe se é uma mídia arquivada ou se é uma mídia perdida, a gente não sabe o que a Globo fez com isso, mas talvez ainda exista a esperança de que um dia a gente tenha acesso a essas mídias. A passagem do Bozo no Brasil foi marcada por inúmeras polêmicas. E bota polêmico nisso, né? A versão brasileira do Bozo estreou lá em 15 de setembro de 1980, quando o SBT ainda se chamava TVS. O Bozo não é um personagem brasileiro, eu acho que muitas pessoas sabem disso, mas vale ressaltar aqui outra vez, que em 1946 uma gravadora americana chamada Capitol lançou um disco com histórias infantis chamado Bozo no Circo, que era narrado pelo próprio personagem. O disco foi um sucesso de vendas e lá em 49 o Bozo ganhou seu espaço na TV, mas lá nos Estados Unidos. E o negócio também foi um verdadeiro sucesso entre a criançada. Então o que acontece? O intérprete, que era o Larry Harmon, comprou os direitos autorais do personagem e o transformou em uma franquia, e tinha Bozo em cerca de 40 países diferentes, vai vendo. Tinha Bozo no Brasil, tinha Bozo na Grécia, tinha Bozo na Austrália, tinha Bozo no México, tinha até na Tailândia. Aqui no Brasil, o primeiro intérprete do personagem foi o Vanderlei Tribeck, que também era conhecido como Vandeco Pipoca, que assumiu o papel até 1983, e segundo ele tinha o maior salário da televisão brasileira. Só que dizem muitas pessoas que era meio complicado trabalhar com ele, isso porque ele não decorava os textos, falava muito palavrão, isso fora do ar, né? Não no programa, claro. Tanto é que eles falam que ele era até repreendido pelo papai papudo por conta da sua boca suja. E ele foi demitido em 82 porque o Silvio Santos queria fazer aquele esquema de gincanas por telefone. Só que ele não queria participar, ele não queria isso no programa, então teve um desentendimento e ele acabou sendo demitido. Outro problema também que teve na época foi com a primeira roupa do Bozo brasileiro, que foi entregue pelo intérprete norte-americano e era idêntica à original. Só que o SBT quis o figurino brasileiro, que era mais escuro, e tudo isso por ordens do Silvio. Também tiveram dificuldade para fazer as perucas, né? Que acabavam ficando curtas demais e com pouco cabelo. Mas com o tempo eles foram corrigindo isso também. Depois do Vandeco, o Bozo aqui no Brasil também foi interpretado pelo Luiz Ricardo, pelo Arlindo Barreto e entre outros apresentadores. O Arlindo Barreto já tinha experiência no SBT, então ele já trabalhou em humorísticos como Alegria, Feira do Riso. Só que algumas pessoas não sabem que ele também já atuou naqueles filmes adultos lá dos anos 70, sabe aquele estilo de filme? Bem cara dos anos 70, relacionado a coisas adultas, enfim. Ele participou de vários deles. Dizem que ao todo foram 15.
Mas além disso, ele também foi galã de novela, dublador, domador de leões e, claro, né, ator de filmes adultos. Teve uma vez que tiveram audições para a vaga do Bozo, só que o produtor americano que estava lá ajudando a escolher e tudo mais não gostava de nenhum deles. E diziam que ele insultava em inglês, falava que não estava bom, né, próximo. Ah, esse tá muito ruim. Só que o Arlindo estava revoltado com a situação. E ele passou o teste inteiro xingando o produtor do Bozo em português. Então imagina a cena, né? O cara, vai se ferrar, seu lixo, xingando tudo mais, né? Tudo isso na hora de fazer o teste pra ser o Bozo. E todo mundo que tava lá na hora começou a dar muita risada. Eu não sei se o produtor entendeu alguma coisa ou não, se ele falava um pouco de português, se tinha algum tradutor intérprete com ele, não sei muito bem, só sei que deu certo. E ele conseguiu a vaga graças a isso. E o Arlindo já tinha toda essa personalidade, né? Só que infelizmente ele se entregou para o mundo das drogas. Por conta de todos os problemas com o pozinho branco, ele teve que se afastar do programa. Em uma entrevista ele até revela que ele não tinha mais nenhum desafio, que ele já era um sucesso, que ele tinha dinheiro e que tudo começou a ficar repetitivo. Então ele tentava preencher com mulheres, com festas, aí depois ele tentou preencher com álcool. Só que aí ele começou a preencher esse vazio, a tentar preencher, né? Com drogas, principalmente o pozinho branco. A coisa ficou tão tensa que ele acabava consumindo antes da gravação do programa. Teve uma vez que a coisa foi tão tensa que o nariz dele começou a sangrar e ele teve que gravar o programa com algodão no nariz. Só que não dava pra perceber porque ele usava o nariz de palhaço, né? Bom, o que a gente sabe é que hoje em dia ele virou pastor evangélico e saiu dessa vida de drogas, ainda bem. O Luiz Ricardo, ele era conhecido por ser o promotor da telecena e ele também foi o intérprete da música do DuckTales. Ele entrava no programa para fazer malabarismo com a roupinha de Bozo, né, no lugar do Vandeco Pipoca. Só que ele não falava nada para que ninguém percebesse a troca, porque seria meio estranho para criança, né? Só que depois o Luiz foi efetivado a Bozo e ficou nesse cargo até 1990. E como eu já mencionei antes, eram 8 horas de exibição, era muito trabalho, então eles tinham que contratar outros atores para dividir a jornada de 8 horas. Porque pensa bem, 8 horas entretendo a criançada e tudo mais, tudo ao vivo, era algo bem trabalhoso, né? Então havia mais de um Bozo trabalhando no local. Primeiro eu chamei o Arlindo Barreto, depois o Décio Roberto e o Marcos Pagé. Às vezes nós 5 revezávamos ao longo do dia, revelou Luiz Ricardo. Só que assim, né, 5 bozos, tinha muita briga, tinha muita porrada, como eles dizem. Quebravam tudo no camarim, era a maior bagunça. Só que é claro, né, no programa, quando as crianças assistiam, elas não percebiam nada disso. Mas nos bastidores, a coisa era outra. O Bozo acabou em março de 91 por conta de vencimento do contrato com os donos da marca lá nos Estados Unidos. Mas também teve um outro motivo mais grave que acabou com o término do programa na TV. Dizem também que foi por conta do show da Xuxa e tudo mais, que o Bozo já não tinha mais aquele pique de antes, que já não estava tanto na hype das crianças, mas o fim do programa foi também por conta da situação da saúde de Décio Roberto, que foi o último intérprete do Bozo. Na época ele contraiu o HIV e faleceu em novembro do mesmo ano, vítima de uma broncopneumonia. Claro que aqui eu tô resumindo para vocês muita coisa, mas eu aconselho vocês a assistirem o filme Bingo, o Rei das Manhãs, porque lá tem muitas situações que eu não comentei aqui, mas que tá lá no filme pra vocês, né? Então se você ainda não assistiu esse filme, assista, porque lá tem coisas bem mais explicadas do que eu fiz aqui nesse iceberg. E bom, gente, esse iceberg vai se encerrando por aqui. Eu acho que eu falei de vários temas, muitos temas importantes aqui, só que o vídeo já tá muito longo mesmo, então eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais algum tema, alguma informação relevante relacionada a programas infantis? Comenta aqui embaixo, vai ser muito bacana ver a sua opinião sobre algum tema ou alguma informação a mais aqui. Então é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!